falando com Deus Pai em casa? Ou ele só te encontra brigando com a tua mulher em casa? Teu filho te encontra meditando nas Sagradas Escrituras, ou teu filho só te encontra assistindo pornografia? Ele te encontra sendo alguém que teme a Deus, ou alguém que fuma e que bebe na presença dele, ou alguém que diz palavrão, alguém que não honra a palavra, que compra e não paga? Que tipo de comportamento você está fazendo na frente do teu filho? Nós vamos agora para mais uma ministração da palavra e eu quero convidar o pastor Antônio José aqui na frente. E irmãos, eu tenho uma honra de tê-lo aqui, né? E eu vou falar antes porque depois eu não vou pegar mais. Mas pastor Antônio José, você breve em 2 minutos, ele investiu, a gente se encontrou uma vez no aeroporto. Eu estava perdida indo para o Congresso Internacional de Missões, eu era a primeira alagoana a ir sozinha. Nunca tinha andado de avião. Aí veio uma equipe, eu disse, acho que esse povo é de missões. Aí encontrou, resumindo, através da vida do Ceará, Deus fez um milagre, né? Da equipe de Ceará. Depois, ele assim, investiu na minha vida. A primeira missão que a gente foi para o sertão foi através da vida dele. Falou comigo na época do CTM, o Centro de Treinamento. Tem umas histórias aí. Temos trabalhado junto aí. E assim, suguem, assim, absorva, né? Você preste muita atenção, porque é um homem de Deus e tem muito a nos ensinar. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Estava dizendo para algumas pessoas da equipe que muita coisa que eu aprendi foi através da vida do Senhor, principalmente nessa caminhada aí, principalmente voltada para o sertão e para a abertura de igreja, a imersão que nós fazemos. Eu comecei sendo treinada por ele, amém? Então eu quero honrar a vida do Senhor e fica à vontade. Deus os abençoe. Glória a Deus, gente. Boa tarde. Paz seja convosco. Glória a Deus. Bom, gente, que maravilha a gente estar aqui juntos, né? É um privilégio, né? Estar aqui junto com a pastora Beatriz nesse projeto que tem frutificado, projeto Missões Alagoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem falado muito comigo durante esse tempo aqui. E graças a Deus estou aproveitando também aqui para estar sendo alimentados assim como você também está, né? E realmente Deus tem permitido com que eu e a pastora Beatriz possamos ter uma caminhada juntos aí em prol do reino de Deus, né? Então você pode assentar-se, ficar à vontade no nome de Jesus. E na realidade tem sido assim muito gratificante nós vermos um povo que está animado, um povo que está sedento. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar agindo nas nossas vidas durante toda a programação deste congresso e muito mais além do que este congresso, né? Aqui é o local que Deus trouxe você para vocês recarregar suas baterias, para você se abastecer, aprender. Mas quando sairmos daqui, arregaçar a manga é missão na veia, no nome de Jesus, amém? Então, se puder colocar o slide na tela, por gentileza. Se você pode, nós vamos estar lendo Provérbios capítulo 24, versículo de número 11. Provérbios 24, versículo de número 11. E glória a Deus por adorarmos ao Senhor juntos. E olha, irmãos, eu quero aqui de uma maneira muito singela reforçar o que nós temos cantado aqui em algumas músicas. De fato, Jesus está vindo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, proposital, intencional. Quantos estão esperando a vinda de Jesus? Agora eu vou fazer como o pastor Tony falou agora há pouco. Agora não fica chateado comigo. Em vez de você esperar a vinda de Jesus, trabalhe para que Ele venha.
Porque Mateus 24:14 está escrito: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Então a gente precisa dessa mudança de mentalidade, porque tem muito crente que está esperando a vinda de Jesus e está de braço cruzado. E aí eu quero te incentivar a mudar a nossa linguagem hoje, em vez de esperar a vinda de Jesus, dizer assim: eu trabalho para que Jesus venha. Amém? Então Provérbios 24 é a primeira tela, por gentileza. Isso, primeira tela. Eu acho que não é essa tela aí não. Tem uma tela antes dela. Provérbios 24, versículo 11. Provérbios 24, 11 diz assim, então, o texto da palavra do Senhor: faça tudo para resgatar os que estão condenados à morte. Não fiques indiferente perante o seu destino. Não fujas à responsabilidade dizendo: mas eu não sabia de nada. Deus, que conhece os corações, não saberá bem o que se passa no teu? Não retribuirá Deus a cada um segundo as suas obras? É isso mesmo. E o tema que eu quero conversar com vocês nessa tarde é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, esse texto de Provérbios marcou a minha vida lá em 2003. Ele é um texto que dá assim uma bofetada na gente, né? É interessante porque, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. De repente, essa garrafa com água estar aqui. Como que é o seu nome? Cristóvão. Obrigado, Cristóvão. Então, de repente, estamos aqui numa reunião. A pastora Beatriz chega e fala assim: olha, ninguém beba desta água. Ela tem um propósito específico. Só que o Cristóvão não estava na reunião. Ele faltou à reunião. De repente o Cristóvão vem: poxa, cheguei agora na igreja, né? De repente foi corrido para me chegar aqui e tal. Quero beber água, quero saciar a minha sede. Se o Cristóvão beber dessa água, ele pecou? Ele não sabia, ele não estava na reunião. A Bíblia diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se não existe lei, tecnicamente não existe o pecado. Então, ele não sabia, ele é inocente. Agora, digamos que o Cristóvão vem e alguém avisa para ele: qual é o seu nome? A Jaqueline chega e fala assim: Cristóvão, tem um direcionamento que ninguém pode beber, ninguém pode mexer nessa água. Ele diz: que besteira é essa? Eu não quero lá saber, eu estou com sede, eu vou beber água e acabou. Agora a pergunta é: Cristóvão pecou? Pois é, porque ele sabia. Queridos, depois desse congresso, a sua responsabilidade é maior. Antes você não tivesse vindo do que tivesse vindo. A pastora Beatriz vai desesperar: pastor, no próximo congresso não vai vir ninguém. Mas é exatamente essa ideia que esse texto que a gente acabou de ler está nos falando, de resgatar aqueles que estão condenados à morte. E se nós chegarmos diante de Deus dizendo assim: mas eu não sabia, o texto diz claramente que Deus ele conhece os corações, e Ele é que analisa a motivação dos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí você pode colocar a próxima tela. E eis aqui, irmãos, um grande dever que nos é exigido: dar alívio aos oprimidos. E a palavra resgatar aqui literalmente fala
de uma situação que requer uma intervenção enérgica para salvar vidas. Não importa qual seja a situação crítica, a urgência ou a ocorrência de perigo em que as vidas se encontrem. Literalmente o que o texto está dizendo é tirar a força, arrebatar, libertar, salvar. Empregue todos os meios necessários para fazer isso. A questão é quando se fala de ganhar vidas, a gente quer permanecer na nossa zona de conforto e dizer assim: não, mas eu não deu, eu não tive tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha o talento, eu não tinha o dom. Ah não, mas é porque a pessoa não queria nada com Deus. Ah não, mas é porque o mundo já está no maligno. E aí a gente vai assim encontrando um monte de situações para fazer vista grossa. Mas o texto literalmente está falando assim: olha, empregue tudo, é uma ação enérgica, sabe? É uma ação de fato que significa arrebatar a força àqueles que estão caminhando para a morte. E aí, vamos trazer aqui o sentido bíblico da palavra morte. Literalmente, morte significa separação. Então, aqueles que estão caminhando para a separação eterna de Deus. É interessante como o Espírito testifica. De manhã, o pessoal que estava aqui no painel, a pastora Beatriz estava falando: olha, não foi nada combinado, estão sabendo das perguntas agora e Deus vai encaixando as peças, né? Então eu vou brincar e vou dizer assim: eu vou continuar a pregação do pastor Tony. Irmãos, hoje nós podemos começar a pensar em diversas situações onde as vidas se encontram. Pessoas morrendo de fome em muitas partes do mundo, em situação de guerra, crianças nas ruas, nas grandes cidades, crianças que são vítimas da violência, ainda no ventre da sua mãe, são o caso dos refugiados, e além de todos esses problemas sociais que a gente encontra, que está bem diante dos nossos olhos, ainda de todos os sinais apocalípticos que estão se cumprindo diante de todos os nossos olhos, nós temos também a dimensão espiritual dos povos não alcançados pelo Evangelho. E é incrível que a gente canta, que a gente quer que Jesus venha, a gente deseja que Jesus venha, e esse é o problema. A gente quer ir para o céu. Esse é o problema. Que é isso, pastor? O pastor está pregando heresia. Não. O problema é que a gente quer ir para o céu, a gente não quer povoar o céu. A questão é, sim, nós vamos para o céu, mas o que nós estamos fazendo até chegar lá? Porque Jesus disse: na minha casa, na casa de meu pai, há muitas moradas. Você quer ser um morador de uma rua sozinho? Você não quer ter vizinhos? Vamos lembrar que lá no céu não vai ter vizinho chato para perturbar a sua vida. Todo mundo vai ser salvo. Só que eu não quero ser o único morador de uma rua. Você já parou para pensar o que se passa no coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, assim, do naipe de Paulo, por exemplo? Eu quero te incentivar a ler a carta aos Filipenses. Ali está escancarado o dilema de Paulo. Eu queria muito estar com o Senhor, mas por causa de vocês, igreja, por causa daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, me é necessário ficar mais um pouco nesse corpo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu quero ir, mas eu não vou sozinho, eu vou levar o máximo de pessoas que eu puder comigo. Oh, aleluia, Jesus. Neste caso, irmãos, a omissão nada mais é do que uma cumplicidade na morte e na condenação destas pessoas. E por causa disso, responderemos a Deus. Pode colocar a próxima tela. Em Ezequiel 3,18 diz, olha Deus falando: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. E quantos crentes estão com as suas mãos manchadas de sangue?
Mas pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei ninguém. Pois é, mas toda vez que você se omite de pregar o evangelho e uma pessoa vai ao inferno, como o pastor Tony estava falando aqui agora há pouco, suas mãos estão manchadas de sangue. Se alguém está oprimido pelo diabo e pelos seus pecados, é nosso dever resgatá-lo. E devemos nos apresentar e nos apressar em fazer isso. Dizendo não para a preguiça, não sendo negligentes e nem muito menos omissos. É muito comum a omissão. É mais fácil dar a desculpa e dizer assim: não, a gente não sabia. Não sabíamos que tínhamos que fazer isso. Que é muito mais fácil a gente dizer que não tinha consciência da iminência e do perigo em que a pessoa estava. Lá em Lucas capítulo 10, e aí você pode colocar a próxima tela, a partir do verso 31. Jesus reprova a atitude do sacerdote e do levita, que ignoraram completamente a situação do homem que estava caído na estrada. Veja, a Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Vamos usar uma linguagem simbólica aqui. O lugar da bênção, o lugar da presença de Deus, onde o Senhor se manifestava. Jerusalém, Jericó, a cidade maldita. Maldito aquele que reconstruía essa cidade, disse Josué. E o homem descia. Quanto mais a humanidade vira as costas para Deus, mais ele desce. E ele estava fazendo esse percurso, saindo da presença de Deus e indo para uma zona maldita. O que acontece? Ele cai nas mãos dos ladrões que o roubam. E Jesus está falando lá em João 10 que o diabo veio para isso, para roubar, matar, destruir. Então aquele homem é assaltado, aquele homem é espancado, aquele homem fica caído, sangrando, quase à morte. O que significa isso? Ele não tinha condições de sair daquela situação sozinho. No entanto, aqueles que estavam na igreja dizendo: é dele, por ele que eu estou gastando a minha vida, passaram de longe e não se importaram. Aqueles que estavam na igreja cantando, chorando e babando: só quero ver você, passaram de largo, não se importaram. Os dois líderes religiosos ignoravam a urgência e a necessidade humana que demanda uma ação de compaixão. E é exatamente o desprezado samaritano, considerado estrangeiro e pagão, que tem piedade do homem caído. Ele suja suas mãos, ele muda a sua agenda, ele gasta o seu tempo e seus recursos para acudir a pessoa necessitada. Você acha que o samaritano não arriscou a sua vida quando ele para ali na mesma estrada? Era a mesma estrada, os assaltantes estavam ali, o perigo era iminente. Mas nós, em nome de uma pseudo-santidade, eu não vou me assentar à roda dos desfazedores, porque eu posso me desviar. Não, porque a Bíblia diz que se eu me deter no caminho dos ímpios, eu vou estar pecando contra Deus. E aí esse estereótipo de santidade invertido, a gente prefere passar distante. Irmãos, diversas vezes a missão, ela é cumprida por aqueles que muitas vezes a igreja despreza. A missão muitas vezes é realizada por anônimos que não estão entre os aplaudidos e lembrados na maioria dos cultos. O nome do bom samaritano nem é citado na Bíblia. Isso é um exemplo claro e atual da igreja, que muitas vezes nem conhece os seus missionários. Um exemplo claro. Sabe, o maior engano que muita gente tem na cabeça é achar que evangelismo, o discipulado é uma programação. Porque o pastor não marcou, porque o meu líder de missões não marcou, porque a pastora Beatriz não marcou, mas Jesus já mandou. Não é uma programação, é um estilo de vida. A palavra de Deus fala bem claro lá em Atos 8:4,
que, aliás, começando no versículo 1, Atos 8:1, diz que houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, na sua zona de conforto, e eles começaram a ser espalhados na Judéia, Samaria, exatamente onde Jesus tinha mandado eles irem, eles não foram. E aí o versículo 4 diz assim: e todos que foram espalhados, eles iam por toda parte, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. A pergunta é: todos, quem são todos? Digam seus nomes, a gente não conhece. Amados, em quase 2000 anos de história da igreja na face da terra, a igreja chegou onde chegou, não foi simplesmente por causa do trabalho de famosos, mas anônimos que perceberam, que entenderam que é um estilo de vida anunciar o evangelho. Quando nós estávamos fazendo visitas e reuniões com os pastores em diversas cidades, por exemplo, no mês passado, nós estávamos numa equipe de 5 pastores. Nós trabalhamos no projeto Florescer, o projeto da Secretaria-Geral de Missões, que tem por objetivo o alcance do sertão nordestino. Estávamos junto com outros pastores. De repente nós paramos o carro para abastecer no posto de gasolina. E aí, enquanto a frentista estava nos atendendo, o outro pastor que estava junto comigo, nós chegamos para aquela moça e perguntamos assim: alguém já disse para você o quanto você é especial para Deus? A menina levou um choque. A menina começou a lacrimejar. E ela disse assim: a minha vida está uma bagunça. Chamamos ela, fomos até o canto ali para não atrapalhar o fluxo de clientes. A outra amiga também já veio junto. Naquele exato momento, aquelas duas entregaram a vida para Jesus. E nós tínhamos ido abastecer o carro. Poderíamos muito bem dizer assim: não, nós estamos de viagem, não é o horário do evangelismo. Mas Paulo escreve a Timóteo assim, né? Prega em tempo e fora de tempo. E sabe o que foi mais absurdo? É que aquela moça que chamou a colega e as duas entregaram a vida para Jesus, tinha um terceiro frentista naquele posto que era crente e nunca tinha falado de Jesus para as amigas de trabalho. Mas porque essa era a consciência. Eu estou no meu horário de trabalho, certo? É verdade, você não vai parar de trabalhar para deixar de pregar. Mas a pergunta é: não tem um intervalo? Não tem um horário de antes, não tem um horário depois, não existe a comunicação? É mais fácil dar uma desculpa para evitar, por exemplo, a censura dos homens. Pois talvez eles entendam quando a gente dá uma desculpa: ah, pastora Beatriz, eu não fui para o congresso porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, ah, porque eu me esqueci, ah, porque tinha outra programação, ah, eu não fui para o evangelismo porque... E aí a gente vai dizendo assim: não, ela vai entender, meu pastor vai entender. Ou talvez até dizemos que não sabíamos disso, ou que nós esquecemos, que não era o meu dom, ou eu não gosto de missões, não fui chamado para isso, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. E aí a gente vai falando, e a tentação de mentir para esconder a falha da nossa omissão é muito forte quando sabemos que é possível sermos refutados. Nós temos uma responsabilidade missionária com as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. É a missão de misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Não é fácil com essas desculpas, irmãos, fugir do julgamento de Deus. Pode colocar a próxima. Não é fácil. Seus pensamentos e intenções mais secretos estão nus e abertos diante de Deus. Deus conhece os corações e avalia a real motivação. Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor é aquele que sonda os corações.
O profeta Jeremias, ele diz em Jeremias 17:10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, existem muitos que no dia da entrega dos galardões estarão ausentes, porque enterraram o talento, né, pastor? Enterraram o talento. Estarão ausentes no dia da entrega dos galardões. Deus sabe e considera as desculpas que damos, que às vezes pode ser por não conhecermos a Deus e suas prioridades, ou porque não amamos o próximo como deveríamos. A pastora Beatriz agora há pouco falou sobre oração. É impossível alguém ter uma vida de oração sem ter uma vida de evangelização. Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles estavam brincando? Eles estavam fazendo selfie? Não, estavam orando. Resultado, 3.000 pessoas salvas em uma tarde. Atos capítulo 4, a perseguição estava ali entre os líderes religiosos que não aceitavam a igreja que estava começando a crescer. O que eles fazem? Qualquer crente hoje, esse negócio dá para mim não. É muito difícil esse negócio de evangelizar, me botaram para correr, eu fui cancelado. Ei, você está com medo de ser cancelado? Antes de você ser cancelado, Jesus já foi cancelado lá na cruz. Você vai perder seguidores? Jesus perdeu seguidores. Você já leu João capítulo 6? Mas é porque não vão me aceitar. E quem disse que a gente tem que ser aceito pelo mundo? Jesus disse: o mundo odeia vocês porque vocês não pertencem a Ele. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês que pertenciam a Ele. Será que amamos a Deus o suficiente? E aí Atos capítulo 4 diz que diante da perseguição eles foram orar. E a oração foi tão fervorosa que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Foram cheios do Espírito Santo. Qual foi o resultado? Saíram e pregavam ousadamente a mensagem de Jesus. E aí eu vou te provocar, hein? Eu vou te provocar. Nós muitas vezes participamos de cultos, participamos de eventos, de congressos, seminários, participamos de programações, e aí de repente a gente chora, a gente grita, bate palma, ora em língua, de repente a gente dança, a gente faz uma festa bonita, e aí a gente diz assim: o Espírito Santo se moveu, foi poderoso. Aí o indivíduo sai do evento, sai do culto, a vida dele não muda nada, ele não ganha uma alma para Jesus. A minha pergunta é: será que foi o Espírito Santo mesmo que estava agindo? Será que não foi o nosso emocional sendo extravasado? Porque, irmãos, agora há pouco nós cantávamos sobre avivamento. Você sabe qual é a maior e melhor definição de avivamento que eu já vi? Já tem livros, tem história, muita gente fala tanta coisa, mas eu prefiro ir no cerne da palavra. A raiz da palavra avivamento significa transferência de vida. Não existe avivamento que não resulte em salvação de almas. Toda vez que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, quando a gente lê as páginas da Bíblia, qual é o resultado? Alma se rendendo. Aí a gente fala: porque o avivamento que a gente pensa que é a gente estar na igreja simplesmente se esbaldando no nosso playground de crente. O que é bom a gente estar aqui, não é bom? Que maravilha, o pessoal do louvor está de parabéns, a unção de Deus está maravilhosa. Mas, irmãos, pega isso que você está recebendo aqui, e transborda lá fora. A ideia é essa, é você transbordar lá fora. Você não foi chamado só para receber, você foi chamado para transbordar. Foi Jesus que disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, o rio de água viva vai fluir de dentro dele, vai transbordar de dentro dele. Então, quanto mais oramos, mais conhecemos o coração de Deus e mais conhecemos as prioridades de Deus. Não é o que diz Lucas 15:7? Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende na terra do que qualquer outra coisa.
Deus não está impressionado, irmãos, com a nossa pregação. Deus não está impressionado com a nossa dança. Deus não está impressionado porque os anjos fazem isso muito melhor do que nós lá no céu. Eles não respiram, são seres espirituais, eles não desafinam, foram criados para isso. Mas tem uma coisa que os anjos perceberam que chamava mais a atenção de Deus do que a adoração que eles estavam no céu. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta que os anjos desejaram vir anunciar o evangelho. E Jesus diz, não, vocês podem me adorar de outra forma, mas quem vai me adorar pregando o evangelho é o povo que vai estar lá em Alagoas. Bendito seja o Senhor. Mas muitas vezes nós somos egoístas e esquecemos de que se a nossa vida, às vezes, muitas vezes a gente esquece isso, de que se a nossa vida foi preciosa para Deus, para que Ele nos resgatasse, a das outras pessoas, a dos outros povos, também é igualmente preciosa aos olhos de Deus. Hoje aconteceu uma coisa interessante aqui. Várias pessoas, vários de vocês almoçaram aqui. E eu sei que houve um atraso, né? Um pequeno atraso para chegar o almoço de quem tinha adquirido. E aí alguém chegou e perguntou, né? A pastora estava perguntando para a equipe onde que estava o almoço ia chegar. Plenamente normal. Essas coisas acontecem. Mas o fato é que você que vivenciou essa realidade, você queria comer. Afinal, você adquiriu o almoço, você pagou um valor para isso, é normal. Agora, eu estava ouvindo ali a situação, e aí eu estava exatamente lembrando, quantos cultos tem na sua igreja por ano? Vamos fazer uma continha rápida e básica. Se a sua igreja tem pelo menos um culto por semana, só o culto de domingo, e se você tiver estado presente em todos os domingos do ano passado, que esse ano ainda não acabou, mas vamos pensar no ano passado, então no mínimo você comeu do pão da vida e bebeu da água da vida 52 vezes. A grande pergunta é, por que alguém deveria ser servido mais de uma vez enquanto tem gente na fila esperando e ainda não comeu nenhuma vez? E o preço foi o mesmo que foi pago. O preço foi pago para que eles também fossem alimentados. E às vezes nós estamos nos nossos cultos nos esbaldando, e enquanto tem vidas que não conhecem Jesus. É bonito falar a frase de Aimee, alcance o perdido a qualquer custo. Mas quanto de fato desse custo estamos dispostos a pagar? Do nosso tempo, nosso talento, nosso dinheiro, nossa vida. Porque o perdido, ele pode estar do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. É lógico que Deus vai vocacionar alguns para ir para outra cidade, para outro estado, outra nação, como a gente viu aqui a missionária Andréa falando. Mas isso não significa dizer que nós não temos a responsabilidade. E aí eu vou te provocar de novo, muito cuidado com a frase que diz, se você não pode ir, você pode enviar. A primeira pergunta que eu faço quando eu escuto essa frase é, por que você não pode ir? Você morreu? Porque de acordo com o texto que o pastor Tony mostrou aqui, lá de Lucas 16, só quem não pode ir é quem está morto. Porque morto não volta para pregar o evangelho. Então às vezes a gente fica nessa zona de conforto. Se você não pode ir, você pode enviar. Por que você não pode ir? Você não está morto. E ainda que tivesse, vamos orar, Jesus ressuscita, aí você vai. Eita glória. Irmão, sou pentecostal até o tutano. Eu creio que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ressuscita morto. Aleluia. Aleluia. Cada crente deve ouvir, meu Deus, 4 gritos que clamam diariamente, convocando-os para testemunhar, para falar de Jesus. Primeiro grito, põe na tela.
o grito que vem de cima. Em Isaías 6:8, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assentado em seu trono, está gritando por alguém que vá por ele aos perdidos. Lembra? Isaías ouviu isso. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diante desse clamor, Isaías não pôde se fazer de surdo, não pôde ficar calado, ele não pôde fingir que não estava ouvindo. A única reação imediata de Isaías foi se prontificar a ir. Jesus deu uma ordem de ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a todas as pessoas, fazer discípulos de todos os povos. A grande questão é: será que você pode ouvir a voz que vem do trono? Jesus nos ordena exatamente a contar a todos como podemos nos reconciliar com o Pai. Esse é o primeiro grito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ainda há o segundo grito, o grito que vem de fora. Em Atos 16:9, Paulo teve a visão de um homem da Macedônia chamando por ele, dizendo: passa para o lado de cá e nos ajuda. E o congresso está trabalhando o tema do litoral ao sertão. Como nós temos uma igreja, e aí eu vou falar de uma igreja no geral, né? A igreja evangélica brasileira. Uma igreja riquíssima, uma igreja poderosa, uma igreja que, né, para onde você se vira dentro da nossa realidade, da zona de conforto que estamos, tem igreja para todo lado, sempre tem alguém pregando. E como que ainda temos 6.000 povoados no sertão que ainda não conhecem Jesus? 6.000 povoados que não têm a presença de nenhum crente. Isso é inadmissível. Uma igreja multimilionária que nós temos, a igreja evangélica no Brasil. Como que ainda temos 8 segmentos não alcançados? Será que estamos ouvindo o clamor que vem de fora? Paulo percebeu que Deus estava dizendo para ir para lá e contar ao povo as boas novas de salvação. Ao nosso redor estão pessoas clamando para irmos ajudá-las. Existem povos que estão clamando, sedentos, famintos, pela água da vida e pelo pão da vida. E até quando vamos reter o alimento espiritual somente para nós? Você de fato está disposto a obedecer o que Jesus disse para os seus discípulos? Os discípulos de Jesus chegaram para ele dizendo assim: mestre, a multidão está faminta. Jesus olha para eles e diz: então vão lá e dão a eles de comer. Fico imaginando a cara do discípulo, um olhando para a cara do discípulo: eu? Vai tu, Pedro, vai tu. Eu? Mas foi o que Jesus disse para os seus discípulos: vão lá, dê a eles de comer. Queridos, ao ver as pessoas no seu dia a dia, você precisa ouvir mais do que as palavras que saem da boca destas pessoas. Você precisa ouvir o coração delas clamando, gritando, dizendo: eu estou indo para o inferno, eu preciso ser salvo, me salva! Será que você tem ouvido o grito e o clamor do coração das pessoas? Estava em outra cidade sertaneja chamada Novo Oriente. Estava na recepção do hotel esperando ir me buscarem para o encontro que ia haver, ia ministrar naquele encontro do diaconato. E de repente comecei a conversar com a recepcionista. E a recepcionista, com muitas dúvidas a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, começamos a conversar. De repente aquela mulher confessa o nome de Jesus. Aquela mulher que até então estava um pouco relutando, assim, sem saber, porque colocaram na cabeça dela que a Bíblia foi alterada, que a Bíblia não é verdadeira. E aí a gente começou a falar um pouco sobre essas questões. Foi falado aqui de manhã que é nossa responsabilidade crescer no conhecimento. Você sabe defender a sua fé? Você sabe defender quando as pessoas dizem que a Bíblia que você está utilizando, ela foi adulterada? E de repente, quando aquela mulher confessa a Jesus, ela com lágrimas nos olhos disse: muito obrigada, eu precisava disso. Incrível, mudou assim da água para o vinho.
Será que você pode ouvir o grito dos perdidos do lado de fora do banquete real, te chamando para que você os alimente? Aqui você está sendo servido um banquete, mas tem alguém lá fora que está clamando para que você traga eles para cá, para dentro, para que eles também tenham acesso à mesa do rei. Mas ainda tem o terceiro grito, o grito interior. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo disse: sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O próprio Espírito de Paulo lhe falava de dentro dele, dizendo-lhe que isto é o que ele deveria fazer. Ele era um espírito recriado, ele era uma nova criação, ele não podia evitar de pregar o evangelho. Aliás, a gente gosta muito desse texto, né? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas você já leu o capítulo inteiro? O que diz de fato o capítulo inteiro? O capítulo inteiro está dizendo qual é a razão que você foi feita nova criatura: para você ser embaixador do reino de Deus, anunciar as boas novas, reconciliar o mundo com Deus através da pregação do evangelho. Você não foi feito nova criatura para ficar ostentando: ah, eu sou nova criatura. Isso não é ostentação, é proclamação. Proclamação do evangelho. O Pentecostes veio como um cumprimento de uma promessa de Jesus, que todos nós conhecemos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Não importa se é perto ou se é longe, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a grande pergunta é: um crente que não ganha almas, será que ele nasceu de novo? Será que de fato ele é nova criatura? Há algo dentro de nós, como cristãos, que nos lembra constantemente que devemos ser testemunhas de Jesus. Por isso que o nosso relacionamento com Jesus tem que ser intenso, intencional e ininterrupto. Porque testemunha é aquele que experiencia, aquele que vive a experiência. O problema é que falhamos na tarefa de evangelização, porque queremos falar para as pessoas um texto pronto, queremos dar para a pessoa uma informação, quando na realidade precisamos falar daquilo que temos vivido. Às vezes falamos da verdade do evangelho como se elas fossem mentira. A pesquisa diz que o segmento religioso que mais tem medo de morrer são os crentes. E aqui eu não estou fazendo alusão para que ninguém queira morrer, mas a pergunta é: como diremos que a pessoa estará salva, se nem você sabe que se está salvo? Se nem você tem certeza da salvação? Se nem você tem coragem de dizer o que Paulo disse: para mim o morrer é lucro, porque morrer para mim é estar com Cristo. Agora, se tem medo de morrer, é porque não sabe se vai estar com Cristo. Ai, Jesus. E é isso que nós somos. A evangelização, o fazer discípulos, não é uma tarefa, é nossa identidade. Faz parte de quem nós somos em Deus. Nós somos feitos pescadores de homens. É nossa identidade. Não é uma tarefa. O problema é isso, porque a gente encara como uma tarefa. E se a gente encara como uma tarefa, se torna peso, se torna fardo, se torna horrível pregar o evangelho. Agora, quando eu entendo que é quem eu sou, e quem eu sou não dá para separar de mim. Eu sou um embaixador. Onde eu vou eu levo o reino. Jesus disse: o reino estará dentro de você. Então no meu nome cure os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita o morto, limpa o leproso. O reino está em você. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. É maravilhoso. Mas ainda tem o quarto grito. O grito que vem de baixo. Meu Deus. Em Lucas 16, 27 e 28. O homem rico e pecador morreu e foi para o inferno.
E ele estava com tanta dor que clamou ao céu, implorando para que fosse enviado alguém para avisar aos membros vivos de sua família a não irem para o inferno. Os perdidos que morreram e foram para o inferno estão clamando por alguém que pregue a família deles para que se arrependam. O que você acha que diriam os parentes dos mortos sem Cristo, das pessoas que estão ao seu redor, quando passam por você? Se eles pudessem voltar e falar com você, o que você acha que eles diriam? Eles estão clamando. Você ouve o grito dos perdidos que estão no inferno clamando para que você leve o evangelho à família deles? Que estes 4 gritos, pode colocar os 4 gritos juntos, próxima tela, sirvam para silenciar todas as nossas desculpas e apelos inúteis, pelas quais pensamos em calar a boca da nossa própria consciência, quando ela nos acusa de omissão do simples fato, do simples dever de não anunciar o evangelho. Porque Deus nos julgará de acordo com as nossas ações. O grito de cima, Deus do trono. O grito de fora, pessoas perdidas. O grito de dentro, o Espírito Santo nos impulsionando. O grito de baixo, as almas que estão clamando para que as suas famílias não vá para onde eles estão. Pode colocar a próxima tela. Em Isaías 40:10 está escrito: sim, o Senhor Deus vem aí com grande poder, governará com domínio eficaz, dará a cada um a recompensa que merece justamente. Irmãos, a justiça de Deus, ela não pode ser tendenciosa. Ele prestará contas de acordo com as suas ações, não apenas da comissão de más obras. Tem gente que acha que a gente vai prestar conta a Deus só das obras más, mas também daremos conta a Deus da omissão de boas obras. Tiago 4,17 diz que pecamos quando sabemos o que temos de fazer e não fazemos. Por isso, enquanto é tempo, avante e sem parar o evangelho anunciar. Você tem orgulho de ser quadrangular? Então, se você não tem um estilo de vida de evangelização, nunca mais cante o hino dessa igreja. Porque o hino dessa igreja diz: vamos todos missionários ser, transmitindo com prazer de Deus a voz. Alguém já disse que as maiores mentiras dos crentes são contadas nas suas músicas. Se você diz que é quadrangular, se a sua igreja diz que novembro é o mês quadrangular, mas você não está envolvido com evangelização e discipulado, por favor, pense 2 vezes e tenha vergonha antes de dizer que é quadrangular. Porque a declaração de fé dessa igreja, na primeira página, na apresentação, está escrito: Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Uma igreja interdenominacional no espírito, internacional no propósito, de fiéis que se reúnem com o objetivo de propagar o evangelho de Cristo ao redor do mundo. Sabe o que significa isso? Essa igreja existe por causa de missões. E já parou para pensar que tudo na igreja parece ser prioridade, menos evangelismo e discipulado? Ah não, porque eu tenho uma reunião, é porque eu tenho um ensaio, é porque eu tenho uma decoração, eu tenho uma faxina. Sabe o que o último artigo da nossa declaração aí me diz? Toda e qualquer preocupação ou situação que venha atrapalhar e extinguir a chama do ganhar almas, tal situação não deve ser admitida dentro dessa igreja. Achou ruim? Vai falar com a Aimee. Foi ela que fundou a igreja e escreveu a declaração de fé, não fui eu não. Irmãos, missões não é simplesmente uma obra importante, é urgente. Eu não posso conceber outra coisa que me produza tanto júbilo e que durará por toda a eternidade, como a visão de outros
que tenham chegado ao céu por causa da nossa obediência. Já pensou sobre isso? Alguém de repente chegar no céu e dizer assim: olha, eu cheguei aqui porque você pregou para mim. Eu cheguei aqui porque você falou de Jesus para mim, muito obrigado. Você já parou para pensar sobre isso? Apronta o vídeo, tá? Vai dar certo rolar o vídeo? Eu quero fazer um desafio aqui para você depois desse vídeo, tá? Antes da última tela, põe o vídeo, por favor. E aí eu já vou encerrar. Meu Deus. Go Movement apresenta Go Month. Cada crente é uma testemunha. Juntos podemos alcançar o mundo. Convidamos cada igreja e cada crente a partilhar o Evangelho durante o mês de maio. O Go Month começa com a oração mundial pelos perdidos, seguido de 5 semanas de atividades evangelísticas. Pode partilhar o Evangelho 1 a 1, nas ruas, através de um evento evangelístico ou online. Deus pode usar toda a gente. Juntos oramos, cuidamos, partilhamos, discipulamos e multiplicamos. Faça parte do Go Day com milhões de crentes no último sábado de maio. Partilhar de Cristo com pelo menos uma pessoa neste dia. O seu testemunho pode mudar uma vida para sempre. E você pode voltar na última tela, por gentileza. Gente, preste atenção nisso. 2033 vai ser um ano muito estratégico. Pelo calendário que nós utilizamos, 2000 anos da ressurreição de Cristo, 2000 anos do nascimento da igreja. Então nós estamos na década da evangelização, de 2023 a 2033. Nós estamos no esforço conjunto para mobilizar e despertar o maior número de crentes possíveis ao redor do mundo, para que até 2033 o evangelho chegue a todo o povo não alcançado pelo evangelho de Cristo Jesus. Então nasce um movimento de evangelização. 2012 nasceu esse movimento de evangelização nos Estados Unidos, cresceu de uma tal maneira que hoje esse movimento de evangelização já acontece em mais de 140 nações. Todo dia é dia de evangelizar, mas o mês de maio ele foi escolhido para intensificar as nossas ações missionárias. E agora, sábado que vem, no último sábado de maio, centenas e milhões de crentes no mundo inteiro estarão nas ruas, nas redes sociais, cada um dentro da sua realidade, proclamando de Jesus. Nós estamos trabalhando para até 2033, nós vemos os testemunhos de 1 bilhão de batismos ao redor do mundo. Você já pensou sobre isso? Jesus está voltando. Um grande retorno exige de nós uma grande colheita. Uma grande colheita não acontecerá sem um grande movimento de unidade, e a unidade não será gerada sem um grande movimento de oração. A nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, é uma das locomotivas, a principal locomotiva desse movimento ao redor do mundo. E aqui no Brasil, a Secretaria-Geral de Missões tem apoiado esse movimento. Não é um movimento que é especificamente quadrangular, mas tem muita gente envolvida de várias denominações, organizações missionárias, e nós da Quadrangular somos uma das principais locomotivas no mundo, não só no Brasil, deste movimento. Então, de maneira prática, como que você pode testemunhar? É muito simples. Deus nos ama, nós fomos criados para viver o amor de Deus, mas nós temos um problema: o pecado nos dividiu, estamos separados de Deus. Mas Jesus é a resposta de Deus que me reconcilia com o Pai. Qual é a sua decisão? Você quer entregar sua vida para Jesus? É difícil você falar isso para alguém? Vai doer, vai arrancar pedaço, vai te tornar menos gente por causa disso? Não. No sábado de aleluia, em frente à minha igreja, nós colocamos uma tenda de oração. Íamos parando todo mundo. 15 pessoas entregaram a vida a Jesus em 1h30. Por isso nós usamos a camisa, nós usamos a pulseira, porque você muitas vezes fica falando assim: mas eu não sei muito versículo bíblico para evangelizar. Fala os símbolos. 5 minutos você leva a pessoa a entender que ela é pecadora, que ela precisa de Deus, e leva ela à decisão. Uma abordagem evangelística simples. Se você deseja, tem a pulseira. Isso aqui não é venda de material, tudo é revestido para evangelização. Tem a pulseira lá fora, você pode ver. Temos a pulseira, temos o livreto 3 passos, como levar uma pessoa para Jesus em 3 passos, para você crescer na evangelização. Fica de pé. Nós vamos orar.
Já não me demoro, meu tempo já foi. Pastora Bia, ela é corajosa, traz uma pessoa apaixonada para falar daquilo que faz, aí a gente a gente fica brigando com o relógio, mas eu entendo a programação. Gente, próximo sábado, faça isso. O último mês, o dia de evangelização é para isso, para chamar a atenção da igreja, que evangelismo é estilo de vida, discipulado é estilo de vida. Então se coloca diante de Deus e diz: Senhor, me dá ouvidos para ouvir. Senhor, me dá ouvidos para ouvir. Pai, no nome de Jesus, levanta o teu povo, levanta a tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nos fala que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Ah, Senhor, como nós queremos sair deste lugar grávidos de multidões, grávidos de almas. Oh, meu Deus, vai agora tocando agora no ventre espiritual do teu povo. E começa, meu Deus, a engravidar agora de almas. Começa a engravidar de povos e nações. Começa a engravidar agora, meu Deus, de vidas para o teu reino. Ah, toca, Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural. Que as nossas entranhas venham se compungir de compaixão pelos perdidos, como está escrito que assim acontecia com Jesus. E como está escrito que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. Receba dores de parto pelos perdidos agora. Ouça o gemido do coração do Pai agora pelos perdidos. Recebe, Espírito Santo, toca agora. Oh, assim como o Espírito Santo veio e engravidou Maria, Ele está te engravidando agora de pessoas que serão salvas, te engravidando agora de vidas que serão salvas, de povos, de nações. Começa a sentir dores de parto aí onde você está agora, o teu ventre se compungindo agora, o Espírito Santo está tocando agora. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Não é só estratégia, não é só técnica, é o amor que faz a diferença. É o caminho mais excelente de amar a Deus e amar o próximo. Receba dores de parto, mais Espírito Santo. O mesmo Espírito que movia Paulo, e ele dizia que sentia dores de parto. Isso só pode ser produzido pelo teu Espírito. Não é uma emoção, não é um sensacionalismo, é o Espírito movendo, compungindo as tuas entranhas agora. Receba um toque da presença, agora, um toque da presença. Recebe mais, grávido de almas, agora. De novo, será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar o povo? Aquebrantado atrair novamente o noivo. Se Deus só precisa de um disposto, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui aonde os grandes são terríveis, eu entro em aliança. Aqui aonde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui aonde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que ele venha, Se Deus só precisa de um
do que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm lei. Eu entrei aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entrei aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entrei aliança. Até que ele venha. Até que ele venha. Com os pés descalços, nação nos ombros, o coração em beijando o filho, até que ele venha e chova a justiça. Com os pés descalços, com os pés descalços, nação nos ombros, o coração em paz. Beijando o filho, até que ele venha e chova a justiça. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder no coração dos filhos. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder nos nossos corações. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder. Se arde em nós primeiro. E mais uma vez o Senhor está levantando profetas que não negociam a verdade, que não negociam o status, que não negocia o autoconhecimento. Profetas que não têm medo de ser rejeitados, julgados. Tem mão queimando aí, tem ventres queimando aí. Seja agora, receba a testificação. E fluirão as águas da vida, não só do sertão ao litoral, mais. Águas da vida, águas. Flua a sua chama com o Senhor. Águas,
como som de muitas águas. Águas, águas. Tudo aquilo que ainda tem aprisionado as mentes agora seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Toda mente aprisionada agora seja livre. Seja livre. Seja livre agora, seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre agora, seja livre. Toda a cadeia agora caia por terra agora. Seja livre, porque se Cristo vos libertou, vem.